Quantos dos nossos filhos hoje podem dizer, eu posso fazer uma universidade? Há tempos atrás a gente não ouvia isso, era uma raridade no nosso bairro. Hoje é muito comum essa é a palavra dentro da nossa casa. E isso é uma referência do PT. E isso tem muito dessa mulher. Eu podia reportar sobre a minha revolta, sobre prisões injustas de lavradores, pedreiros, de mecânicos, jardineiros, entretenimento da liberdade de pessoas de paletó e gravata, grandes empresários, deputados do Congresso Nacional que soneram impostos e roubam os cofres públicos todos os dias. E nada acontece. Nada acontece. Poderia apontar a meu discurso todo sobre a situação de agora. Enquanto a gente está aqui nesse discurso, milhões de brasileiros estão se perguntando: o que será? Será que eu vou continuar tendo o que comer? Pois isso é uma referência do Partido dos Trabalhadores. É uma referência dessa mulher. Eu poderia apontar a minha defesa também em cima das pedaladas fiscais, onde foi tomado dinheiro para poder pagar o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni, manter o FIES. Isso, gente, não empobrecer nem enriquecer ninguém. Isso é simplesmente política social, onde se tratam desiguais da forma desigual na sua proporção da desigualdade. Eu poderia pairar meu discurso sobre todas as situações que foram ditas aqui, mas simplesmente vou me dirigir a vocês que tomem somente a consciência, a consciência de que essa mulher, se cometeu algum crime, foi defender as minorias, os que mais precisam. Peço aos senhores que absolvam a nossa presidente, legitimamente eleita por essa nação. E se os revoltados não gostarem, eu peço desculpa, mas a presidência vai continuar assim mesmo, trabalhando para todos, mas principalmente para os que mais necessitam. Entendeu? Chama o oficial de 1 minuto. Senhor Meritíssimo, membros do parquê, senhor Júris, eu gostaria de complementar apenas com uma informação bastante importante. Foi dito pela membra do parquê que o FIES foi um fiasco. Foi uma triste colocação, infelizmente, pois nós vemos que o MEC ele age de forma rígida e quando uma faculdade ela decai, automaticamente ela é tirada dos programas sociais do governo. Então, há esta preocupação. Para finalizar, gostaríamos também, mais uma vez, de falar que a visão da nossa presidente, ao contrário das visões dos gestores anteriores, ela tem uma base bem permanente no artigo 5º, em que todos são iguais perante a lei. Então, o que está acontecendo é um grupo de partido político que não quer que todos os brasileiros tenham os mesmos direitos. Falando sobre faculdade ou universidade, nas gestões anteriores, quantos anos tem que não foi criado uma universidade federal, né, ou estadual? Então, a presidente Dilma, ela quebrou esse paradigma e ela construiu 5 universidades. Esperou o prazo, eu quero convidar o oficial de justiça, doutor André, por favor, aos nossos trabalhos. Nesse momento eu passo ao doutor Martinez, que é desembargador, para dar continuidade aos trabalhos. Por favor. Eu quero perguntar ao júri se sente apto para votar. Se tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste.
A leitura eu passo por aqui. Senhoras e senhores, muito boa noite. O egrégio Conselho de Sentença, formado pelos jurados, chegou ao veredito. Para isso, como o processo obedece ao princípio da publicidade, vamos fazer a leitura de cada voto proferido. O primeiro voto é pelo afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. O segundo voto é pelo retorno da presidente Dilma Rousseff ao cargo da presidência da República. O terceiro voto é pelo retorno da presidente Dilma Rousseff ao cargo da presidência da República. Perdão, agora é o quarto voto. O quarto voto é pelo retorno da presidente Dilma Rousseff ao cargo da presidência da República. Sexto voto, quinto voto, é pelo retorno da presidente Dilma Rousseff ao cargo da presidência da República. O sexto voto é pelo afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. O sétimo voto é pelo retorno da presidente Dilma Rousseff ao cargo da presidência da República. O resultado proclamado é 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos pelo retorno da presidente Dilma Rousseff ao cargo da presidência da República, contra 2 pelo seu afastamento. Enfim, está encerrada a votação. Agradeço a todos, a cultura acadêmica, alunos, do quarto período. Agradecer muito, agradecer aos alunos por as discussões presentes. Agradecer ao terceiro motivo do semestre. Confraternizem. Daqui a pouco daremos início ao segundo julgamento. Michel Temer. A legitimidade de Michel Temer, a presidência da República. Desenvolve a dialética. Muito interessante. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Estou linda com Dilma Rousseff. Prazer, meu amigo. Não entendi, hein? Um colega seu, doutor Valdemar Ferreira Martinez, Juiz de direito. ele é desembargador do processo. O senhor é parente dele? Sou parente, mas porque é primo mais distante. O senhor é parente dele, não? Eu sou amigo e irmão. Amigo? É? Que loja é sua? É, primal. Vice-prefeito, lembra do Também agradecer o julgamento de Michel Temer. A legitimidade de Michel Temer, presidente da
há uns jovens de história que estão presentes aqui, prestigiando o evento, da Casa do Pai. Então, os alunos daqui a pouco vão começar o segundo julgamento da noite, um momento histórico, iniciando no Brasil, é a Faculdade da Cidade de Vanguarda, está trazendo esse debate, está na agenda nacional. A política hoje se encontra na agenda nacional. Então, por favor, muito bom debate, a postura acadêmica, o estudo, o conteúdo. A Dilma Rousseff, muito bem bonita, arrumada, Josi, brilhante, advogada aí, mas tem advogada criminal aí. Tá bem? Agradecer a doutora Andréa. Você vai lá, André? A lista de vocês está aqui. E essa sala está comigo aqui. Certo, já perguntei essa lista, vai ser muito aqui. Agora sim, mas eu vou explicar. A gente está pela folha de presença aí. Por favor, vamos agora começar o segundo julgamento. Essa lista que está circulando é para todas as turmas ou... O pessoal que participou desse evento, eu depois do Ok, agora desse gente, vai ter outra lista, que é o julgamento agora do terceiro AM e terceiro DN. As duas turmas de terceiro ano, juntas aqui, primeira vez, fazer um evento junto, em conjunto, vai fazer a defesa e a acusação contra o Michel Temer, o doutor Michel Temer, do PMDB, se encontra aqui presente. Qual é a sua loja, irmão? Floresval Baixo Ferreira. E qual é o seu É ritmo? com o Silvio, falou E do escocês antigo e aceito. Nossa, é o Dona Mita. Quero ir lá. Vai lá, todas as quintas-feiras eu vou reunindo no Web, no Grande Oriente do Brasil, ali na São Eu moro pertinho, moro no Jardim de Nazaré. Pois é, ali é no Conhece o Doutor Silvio Martins. Vou dar meu cartão. E aí você mantém em contato que eu vou nas férias lá agora. Conhece do nosso grão-mestre da Silvio de Souza Cardim? Não, não quero conhecer, não conheço. Pois é, Eu sou amigo lá do Jaites. Vai ter o aniversário da loja, esteja convidado para ir em agosto. Ótimo. Em agosto eu vou ficar com o seu cartão e vou estender o convite. Convite, mande pra mim, vamos trabalhar lá. Viu? Lá na Glebe nós estamos às ordens com o nosso Jaites. Eu sou membro honorário. Prazer em nome de Deus, hein? Eu sou membro honorário da Gleba também. Ah, beleza. Fechou o Paim. Beleza. Jair. O Jair frequenta muito nossa loja, ele foi criado lá na nossa loja. Maravilha. Gente Ele fica boa. aqui para acompanhar com a gente. Vai ter agora o júri do Michel Temer. Inicia-se agora. Fica aqui. Senta aqui, fica com a gente. Não, eu estou fazendo o papel do Michel Temer. Ah, então pronto, vai ficar com a gente aqui. Ele vai ser agora? E o Michel é nosso irmão, Michel Temer, né? Infelizmente, aí, professor Paulo, Mas fica com a gente aí, fica aí. Sem problema não, tudo bem, beleza. Amanhã é uma aula. Começa às 10 horas e termina meio-dia. Viu? Aqui no Nova. Vamos iniciar agora o júri. São 8 horas e 35 do Michel Temer. Julgamento da legitimidade dele no caso. Vai participar? Então ótimo, beleza. Estou filmando aqui também, legal? Sexta-feira, 3 de junho de 2016. Professor Paulo Magalhães. Tem que ser outros. Pode, se tiver pessoas, eu posso escolher. Gente, seus advogados, vocês vão a defesa se encontra aqui, fazendo um pedido aqui, preliminarmente, para que o júri mude o júri. Eu vou definir o pedido da defesa, nesse sentido. Na preliminar, ruiu aqui, a mudança de júri, jurados. Eles devem. A defesa veio aqui pedir e eu vou definir. É o júri neutro também. Eu penso, inclusive, é um momento histórico, estamos vivenciando.
mantivemos a imprensa longe desse julgamento. Para ter mais interferência. Você deveria ser colocado no parcialidade para expulsar Não, inclusive tem sentido aqui. Tem mudança de júri. Eu acho que tem. Tem sentido, eu acho que tem. Se contraditar, eu confio. Tem sentido também. Se contraditar qualquer testemunho aqui, eu vou deferir. Eu quero. Sim. Nós temos também o direito de Certo. deferir. Por favor, Joyce, no fim. Joyce, no fim, por favor, com o júri. Joyce, por favor. Deixa elas fora. Fica a luz ali, por favor. As alunas de fora. Histórica de Rodrigo. Certo. O Joyce, por favor, o júri aqui. Sim. Olha, você não pode conduzir não, jurado. Alguém conduziu nada aqui, eu fico feliz. Não escolha aí. Aqui, mano, aqui sou eu, sou juiz aqui. Por favor. Por favor. Excelentíssimo. Está transitando livremente. Não precisa nada. Articulações. Não, por favor, ele está, inclusive, olhando a plateia, se Você não quer descolar do lugar dele? Meu colega também faça o mesmo, por favor. Não começou ainda. Eu posso passear. Por favor, eles andam aqui na casa. Eles andam, por favor. Vamos comer esse júri. Tem 3 ali. Por favor, senta aqui. E a Martinez? Meu querido irmão, e aí? Eu já pedi não sei se está aqui. Pode vir. Eu quero chamar todos os alunos da Jorge Amado para concluir o júri aqui. As duas alunas da Jorge Amado, os alunos de História. Aqui está do lado de Paulo, rede ADI. Não, não escolha não. Não pode escolher não. Ô, Rodrigo. As duas alunas de História, por favor, estão Jorge. Ouviram? Tem a administração aqui, alunas, por favor, tenta um pouco. Mas não causa com você com ele não. Por favor. O comércio está aí, não olhando. Ainda escolhendo Não pra pode, ver. não pode indicar, hein? Não pode não. Meu aluno está A gente não escolheu ninguém. Tá certo? A gente não escolheu ninguém. Quem é? Pode sim. Ele. A aluna também, da administração. Já faltam quantos agora? Faltam 2 pessoas. Por favor, faltam 2 pessoas para começar. Não quero perder tempo, os horários passam muito depressa. No quinto semestre era bom. Nayara no quinto semestre. Quem é no semestre? Tadinho. Faltou uma última pessoa só, do júri. Eu tenho que pegar alguém fora, então. As alunas foram embora. Faltou uma pessoa só. Uma pessoa imparcial e está indeferido. Quem foi que jogou? Ele está pegando todo mundo. Quem foi? E a Conceição também está aqui, né? Ele só pega uma matéria. Quem? Oitavo semestre lá, o Paulo. Ele só pega, ele pega esse semestre, só pega uma matéria com a gente. Paulo falou lá. Pode ser. Ele só pega uma matéria lá e colocou. Dizendo que ele não pega Paulo falou que a gente vai lá. Paulo Ele disse fora. Então vai de fora também. Aí sim, agora. esse rapaz, se eu ver mais cedo, É mais
quem é? Você que mandou pra mim o negócio. Você mandou uma pergunta pra mim? Não. Você vai defender ou vai... Vou defender. Defender. É, me mandaram a pergunta, eu dei o artigo. Foi a Lua, eu acho. Hein? É Lua, eu acho. Então fica assim, cara. Eu prefiro então... Por favor, defenda. Vou acatar então o pedido do Ministério Público. Por favor, Conceição, então. Conceição. Fechou, Paulo? Segue. Gente, por favor, eu vou tomar essa lista aí. Peço a vocês que assinem fora. Por favor. Vamos começar o julgamento. Doutor André, por favor. Vamos conversar com o Júlio, não? Doutor Humberto, por favor. Eu estou só organizando. Eu estou organizando essa briga para a escola de Júlio. Eu estou só organizando os dados. Por favor. Fecha a porta, por favor. Silêncio agora. Gente, por favor. Aquela adaptação do vídeo, não simplesmente casar, depois a réplica, tudo combinado, porque Mas é do bom. A dialética, né? seguir os ritos, Desenvolvimento, né? mas eu quero ver a criatividade. Desenvoltura, né? Silêncio, por favor, vamos começar. Peço silêncio. Por favor, todos de pé. Todos de pé. Olhou o dedo acusatório. Os outros membros proliferam o crime acusatório, diz a Justiça Pública do Estado da Bahia, Tribunal de Justiça da Faculdade da Cidade de Salvador, autos processuais 5686/16, contra o excelentíssimo doutor, presidente interino da República do Brasil, Michel Temer, sobre as penas da lei sendo conduzido ao cargo através de um processo passante que violou a democracia, que cometeu o mesmo crime e descumprimento das regras orçamentárias, o principal motivo apontado no pedido de impeachment, afastando a presidente Dilma Rousseff, que a conspiração que violou a democracia foi articulada para o avanço da devastação neoliberal, suprimir projetos sociais, privatizar o que restou das empresas estatais, precarizar as relações de trabalho, tirando direitos históricos dos trabalhadores para aumentar a taxa de lucratividade dos donos do capital. E para avaliar, sobretudo, a Operação Lava Jato, que está atingindo uma grande parte dos deputados e senadores da República. Fato este revelado, inclusive, por um dos principais árbitros do golpe, em conversa telefônica, cujo deputado se chama Romero Jucá. Que o processo está cheio de vícios e irregularidades, que um pouco de governo está fazendo estragos na nação brasileira. Que ontem concedeu generoso aumento salarial para o alto escalão, incidindo no aumento de verbas para gabinete, cargos oficiais, etc. E que somente no judiciário, que já é bem remunerado, o reajuste chegará a 41%, e que deu as costas para a sociedade brasileira, grande parte vivendo mais da linha de pobreza, com seu potencial fisiológico comprometido. E que as conversas gravadas por Sérgio Machado destruíram o que restava de credibilidade, chamados de golpistas, e que houve participação do Supremo Tribunal Federal para dar legitimidade ao impeachment, como demora de 4 meses do ministro Teori para acatar o pedido de afastamento de Eduardo Cunha, que teve todo o tempo para comandar o impeachment da Câmara como se fosse um improbo e justo. Que o doutor Temer não passa de um amigo da polícia brasileira. Não colocando sequer uma mulher em seu ministério, e quando finalmente preencheu a Secretaria da Mulher, foi com uma evangélica que condenava o aborto, mesmo em caso de estupro, e que mandou demitir o garçom do Planalto, e que não há nada que o doutor Temer possa fazer para melhorar a imagem do seu governo, porque é inepto, vacilante, sem carisma, e se não bastasse tudo isso, está preso a Eduardo Cunha. Essa é a tese do Ministério Público. Já os outros advogados de defesa, procuradores da Advocacia Geral da União, AGU, nos termos do artigo 131 da Constituição, representam a União judicial e extrajudicialmente em atuação contenciosa,
cabendo-nos nos termos da lei, defender poderes executivo, legislativo e judiciário e os órgãos públicos, que exercem função essencial à justiça. Sustentará o argumento da legitimidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff e a permanência de Michel Temer no cargo. Inclusive diz que quem votou em Dilma, votou em Temer. Que Temer tem 8 candidaturas parlamentares ao intelectual, acadêmico, é um parlamentar histórico do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que foi o principal partido da América Latina na resistência ao autoritarismo e à ditadura militar no Brasil. Que Michel Temer é um homem afável, é um escritor, tem livros publicados, é um grande constitucionalista. E muito o Partido dos Trabalhadores se deve ao PMDB por ter diretórios em todos os balcões do país. Afirma ainda os outros membros da defesa que Michel Temer é um estadista que vai tirar o país da situação caótica que se encontra. Por fim, o egregio membros do Conselho de Sentença julgar pela legitimidade de Michel Temer a presidente da República, permanecendo no cargo até 2018, quando haverá eleições, ou a tese da defesa pelo retorno imediato da Dilma Rousseff ao cargo da presidente da República. Então são duas teses. O Ministério Público, voltando a falar, defende a legitimidade de Michel Temer à presidência, permanecendo no cargo até 2018, quando haverá as eleições, e a tese da defesa é sustentada pela ideia do retorno imediato a Dilma Rousseff ao cargo da presidência. Por favor, os dois citados. Doutor, Nós vamos defender Michel Temer. nós somos o autor da peça. Sim, correto, isso mesmo. Vocês, mas sou ao contrário aqui, na César. Não há problema, mas a tese Perdoe o desespero. não, é a mesma coisa. Foi a ordem dos fatores no lateral na hora, no momento. Por favor, esse julgamento é um julgamento especial, histórico. Farei o primeiro momento. O segundo momento, a réplica, vou passar para o desembargador, Dr. Martinez. Então, passo a palavra para os outros membros do Ministério Público, que terão 15 minutos para fazer sua argumentação. Então, auxílio aqui da auxiliar de justiça, a servidora Andréa. Doutora Andréa. Boa noite a esse egrégio Tribunal do Júri, excelentíssimo doutor juiz Paulo Magalhães, excelentíssimo doutor Martinez. É uma honra trabalhar com os senhores novamente. Quero dar também minha boa noite à defesa e dizer que o embate é normal entre promotoria e defesa, mas o que vale aqui é realmente também a integridade da pessoa humana. E dizer ao Conselho de Sentença que vocês são as pessoas mais importantes desse tribunal, porque na mão de vocês estão julgando o semelhante. Então vocês são as pessoas mais importantes desse tribunal. Impressiona-me com o governo que diz ser de transparência. Que transparência é essa? Que em menos de 15 dias já caiu 2 ministros. Que transparência é essa? Que em menos de 15 dias já caíram 2 ministros. Primeiro, o Romero Jucá, o ministro de um... Qual o protesto do... Estamos falando sobre a legitimidade de Temer, não sobre o ministério dele. Não, mas eu vou definir seu pedido. Por favor, continue, faça a instrução técnica. Doutor, esse protesto sem fundamento tira meu raciocínio. Então, eu peço ao senhor que fale com a defesa que se contenha, por favor. Isso aí tira meu raciocínio. Eu já advogo há muito tempo, sou concursado. Doutor, sou juiz aqui, doutor. Só quero dizer que o senhor é juiz, mas eu sou o mesmo nível do senhor. Eu sou concursado entre provas e títulos. Eu sou juiz. Nós estamos no mesmo nível do senhor. Nós estamos no mesmo nível.
Nós estamos no nosso momento. Faz o seu, por favor. Pode protestar. Eu quero, por favor, pedir. É o direito da nossa fala. Gente, essa plateia, silêncio, só seria obrigado a chamar a segurança para tirar. Então, doutor, vamos prosseguir nosso minuto. Peço desculpa a vocês. As máscaras estão caindo. Estão caindo as máscaras. Em menos de 15 dias, 2 ministros do governo da transparência caíram. Romero Jucá e o ministro Flávio Silveira. Ministro da transparência, que transparência é essa? Que transparência é essa? Jornais de todo o mundo. Clarim, New York Times, Lulu, disse que foi golpe. Foi golpe. Mas A palavra golpe não pode ser. Aonde está? Doutor, Onde está isso? não, doutor, eu vou aceitar que fale golpe sim. Não há problema. A interpretação do Ministério Público pode se manifestar no momento da defesa técnica, no momento da discussão, e vou ouvir o que. doutor, eu peço que o senhor volte para a escola de direito. Antes do senhor, Aqui não é circo, não, por favor, plateia. Respeita a justiça. dê uma olhadazinha. Para ver se o senhor tem embasamento jurídico para protestar toda hora. Por favor, senhor. Estou no júri Jornal central de da todo faculdade mundo, do auditório. dizendo que foi golpe. Viu? Aí fica Tá bom, depois te o ligo. nosso Supremo Tribunal, que é a nossa última trincheira, na figura da ministra Carmen Lúcia, de Celso Governo do Melo, dizendo que o Supremo, eles têm que ficar inerte. O Supremo Tribunal tem que ficar inerte. Ele tem que esperar a jurisdição. Ele tem que esperar a jurisdição. Ele não pode fazer o mandamento ali no tempo. Então, como é que pode o Supremo Tribunal, que é o nosso órgão, saber, ele tem que estar inerte, ele tem que esperar a jurisdição chegar nele. Jamais ele pode dizer que foi golpe. Jamais. Jamais ele pode dizer. Mas dói, porque na história do PT, nunca nesse país teve tantas políticas públicas. Minha Casa Minha Vida, fiéis, Bolsa Família. Hoje o filho do sapateiro pode estar numa faculdade, o filho do pedreiro, o filho do carpinteiro. Mas antes não. Antes eu queria estar lá, ele e os doutores, das Vicidórios. E os caciques do PMDB, acostumados a comandar nosso país, não aceitaram nosso país ter sido comandado pelo Partido do Trabalhador, por um operário, que tem até causa, muito dele não tem. Não se dói muito. Agora, para mostrar que esse governo de Michel Temer gosta de punir tanto a classe operária. A primeira coisa que ele fez, quando chegou no Palácio do Planalto, foi demitir o garçom. O garçom pediu para ficar trabalhando, que estava com algumas pessoas da família dele doente, mesmo assim, Michel Temer mandou demitir. Ele poderia pegar esse garçom e colocar em outra conta. Não, ele não colocou. Demitiu. Para você provar que esse governo é realmente um governo que não olha para a classe operária. Mas isso dói muito, certo?
Boa noite. Excelentíssimo doutor Paulo Andrade Magalhães, do ilustre acadêmico. 6 minutos. Estamos aqui na investidura de membros ministeriais. Não queremos promover nenhum tipo de medida contra ninguém, qualquer que seja. Estamos aqui só para promover a justiça e defender o Estado democrático de direito. O Brasil passa por uma séria crise. Políticos nefastos. O senhor Michel Temer, ele não é um ponto fora da curva. Ele é a própria... Doutor, por favor, não toque do doutor Michel Temer. Ele é a própria curva. A curva de um governo inescrupuloso, com o Ministério. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil esteve aqui ontem e condenou o governo Temer. O presidente, seu Cláudio Lamáquia, condenou veementemente o governo Temer e 11 ministros, 11, José Serra, Gilberto Kassab, Gedel Vieira Lima, 11, José Sarney Filho, Eliseu Padilha, Mendonça Filho, Bruno Quadros, tem vários. Todos condenados por formação de quadrilha, peculato, nepotismo, improbidade administrativa. Improbidade administrativa. A Lei 8.429 de 92, em seus 3 artigos, são 3 artigos, 9º, 10º e 11º. Enriquecimento ilícito, todos esses estão. Inclusive o senhor Michel Temer. Enriquecimento ilícito, dano ao erário público e malversação de verbas públicas. Todos. Nós vamos deixar isso passar debaixo dos nossos olhos. Debaixo dos nossos olhos. Nós temos que dar um fim esse continuismo de governo imposto. Políticos vivendo da vida nababesca, descompromissados, ferindo o erário público. Dinheiro nosso suor. 11 ministros do Ministério dos seus Michel Temer, todos condenados pela Operação Lava Jato. O seu Fabiano Silveira, foi afastado terça-feira, ministro da Transparência, foi flagrado em ligações tentando bloquear a Operação Lava Jato. Que transparência, né? Que transparência. Esses políticos estão no epicentro, de um terremoto, de um vulcão que entrou em erupção e cujas lavas se disseminaram por toda a sociedade. É muita coisa. E vocês têm a oportunidade de mudar a direção desse país. Dar um fim nisso. Essa continuidade de um governo errôneo, nefasto, sem escrúpulos. Todos vocês. E eu tenho certeza que isso vai se confirmar hoje. E vamos dar um basta nisso. Diante de todos os acontecimentos. Qualquer coisa fora disso é uma falácia, é um erro, é um factoide. Qualquer coisa fora disso, não tem argumento que possa corroborar isso. Passar agora, senhor. Tem 3 minutos, a defesa requeriu aqui mais 1 minuto. O tumulto foi causado pelo membro do Ministério Público, então eu vou conceder 1 minuto. Doutora. Protesto? 1 minuto. Eu vou conceder 1 minuto. Mas eu vou conceder 1 minuto. Não, 1 minuto. Vou conceder 1 minuto. Vou conceder 1 minuto. Pronto. Vamos fazer 1 minuto também? Protesto. Vamos fazer 1 minuto também? Não, 1 minuto só para o Ministério Público. Por favor. 1 minuto. Posso começar? Boa noite a todos. Apresentados, boa noite a todos os presentes aqui. Senhor presidente. Meus novos colegas. Meus jurados. Então, com vocês a responsabilidade dessa noite de colocar o país
nos trilhos novamente. Vejam o retrato do país atualmente. Depois de tantas falácias e tudo, hoje nós estamos com um filho de sapateiro na faculdade. Nós estamos à beira de perder fiéis, porque um partido político altamente tradicional, que é o PMDB, que, porventura, nunca conseguiu eleger um presidente por voto direto. Isso é muito claro. Sempre através de medidas, seja por morte, seja por impeachment. Coincidentemente, agora, ele está assim assumindo novamente por conta do impeachment, mas por voto direto, eles nunca conseguiram fazer isso. Nenhum membro aqui, o excelentíssimo presidente, Michel Temer, nunca conseguiu por voto direto se eleger. Ele foi deputado federal, mas ele não foi pelo voto direto. Ele primeiro conseguiu a suplência e depois, por uma jogada, ele conseguiu se eleger deputado federal. Então a história dele, eu poderia me alongar aqui falando de tudo, mas o mais importante dessa noite é que a gente possa entender que nós, como cidadãos, fomos às urnas e elegemos a nossa presidente de forma democrática e direta. E foi ceifado da gente, de nós, os eleitores, que escolheu, de livre e espontânea vontade, nos foi tirado esse direito. Eles decidiram. Foram eles que fizeram, através das manobras, e conduziram o processo de impeachment que está se arrastando até hoje. Você quer falar uma coisa? Por fim, eu vou terminar, porque meu tempo é muito breve. Pensem bastante no voto de vocês essa noite. O voto é secreto e é pessoal. Eu não sei quantos de vocês aqui presentes essa noite elegeram a nossa presidente. E eu não sei quantos de vocês aqui hoje aceitariam de coração que esta pessoa assumisse o comando do nosso país. Fomos nós que elegemos. Ele está nesse cargo nesse momento porque ele foi eleito na chapa. Ele não conduziu o papel dele, as funções que o vice-presidente tem que cumprir. Ele está assumindo por conta de um famigerado golpe. Protesto, Muito obrigado. Qual protesto todo? O debate aqui é contra a legitimidade do mandato. Ele está falando que o meu cliente cometeu um golpe. A acusação do Ministério Público é um momento de instrução, eu divido o seu pedido. Eu vou deixar um poucos minutos que me restam. Por exemplo, Muito obrigado. Consegui um minuto, o Ministério Público, eu diferi. Nesse momento eu passo agora a palavra aos dois membros da defesa, que terão 15 minutos para fazer a argumentação. Boa noite. Estamos aqui para falar sobre a legitimidade do governo Temer. Não estamos aqui para falar sobre um golpe. Estamos aqui para falar sobre a legitimidade do governo Temer. Não estamos aqui para falar sobre um golpe, que é a promotoria está falando a todo momento. Bom, queria que meu assistente falasse o que significa golpe. Segundo o conceito do dicionário Aurélio, golpe significa medida extraordinária pela qual o chefe de governo de um país altera ou tenta alterar violentamente as instituições políticas para tornar-se ditador, quase sempre com o apoio das Forças Armadas, segundo Aurélio. Em que momento ocorreu grave ameaça ou violência para a tomada do poder? Em momento nenhum ocorreu isso. Temer, na legitimidade, ocorreu que ele teve a tomada do poder. Não esteve problema nenhum e não, em momento nenhum, praticou um golpe. Bom, queria que minha assistente falasse o artigo 75 da Constituição Federal. 77, perdoe. A eleição do presidente e do vice-presidente da República
República realiza-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do 20º do mandato presidencial vigente. Bom, como vocês compreendem na Constituição, ou seja, antigamente os votos eram separadamente para presidente e para vice-presidente. A partir da Constituição de 1988, os votos vieram conjugalmente, ou seja, não precisava ser do mesmo partido para que os votos fossem separadamente. Os votos estavam ligados um ao outro, ou seja, quem votou em Dilma votou em Michel Temer. Como a acusação se apegou que Michel Temer não ganhou nenhum dos votos, mas não, estava errado. Eu saúdo os excelentíssimos senhores juízes aqui presentes, os dois colegas aqui do Ministério Público, esse maravilhoso e grande Tribunal de Sentença e o nosso excelentíssimo presidente que está aqui nessa noite. O pessoal Do grande Tribunal de Sentença, está vendo aqui? É a nossa Carta Magna. Eu vou ler aqui o artigo 77. O seu caput diz assim: a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente. E o artigo 78, que diz assim: o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O caso que está aqui oposto é contra a legitimidade do governo do presidente Michel Temer. Eu acabei de ler que a própria Constituição diz que quando o presidente ele é eleito, automaticamente o vice é eleito com ele. Os colegas aqui disseram, nós não votamos em Temer, votamos sim, porque a partir do momento que a gente foi às urnas... Quando nós nos... Desculpe, deputado, mas é que quando nós nos referimos à legitimidade da candidatura, em nenhum momento nós afirmamos que não votamos em Michel Temer. Pelo contrário, nós falamos que Dilma foi eleita e ele... Doutor, vou diferir, vou te contar. Vou te contar. Fazia parte da chapa. Doutor, por favor, vou diferir. Já está definido. Várias Constituição, no mesmo relatório. Doutor, por favor, doutor, vou te contar. Doutora André, por favor, fique atento ao tempo. Por favor, doutor, continue. Não sei se vocês perceberam, o próprio doutor disse que nós votamos em Dilma, não em Temer. Agora ele disse que não falou isso. A doutora está gravando, se vocês quiserem ouvir a gravação, Doutores, bater a época para vocês aplicarem o momento adequado. Doutora, continue, não interrompa a advogada, por favor. Eu quero perguntar ao Ministério Público, será que eles, quero que vocês memorizem e mentalizem comigo agora. Se o próprio Ministério Público, que não é sujeito a nenhum dos três poderes, eles têm independência, nós acabamos de ler a Constituição, que diz que quando a gente elege um presidente, o vice automaticamente vai. E o próprio colega ali disse que nós não votamos nele. O colega está sendo um inconstitucional aqui. Doutora, por favor. De novo? Doutora, por favor, continue. Eu acredito que o país, nós como brasileiros, temos medo do novo. Ele falou aqui que o presidente nunca se elegeu diretamente. Por que será? Porque a gente tem medo do novo. Nós estamos muito acostumados com os políticos que estão aí. Nós não damos oportunidades àqueles que estão por trás dos que estão na frente. Essa foi a oportunidade do Michel Temer. Como é que nós vamos saber se ele vai ser um bom presidente se não dermos a chance a ele para presidir o país? Ele fala dos ministros, sim, mas o próprio presidente disse que aquele que for condenado no Lava Jato ele tirou, vai sair. A corrupção nós sabemos que não veio de hoje, não vai acabar hoje. Mas pelo menos nós vamos dar uma chance do presidente atual interino mudar. Nós estamos vendo nos jornais aí afora o país como está, o Brasil como está perante o restante do mundo. Imaginem aí
O presidente acabou de sair por impeachment. Imagine agora um outro presidente sair também por causa disso. Como é que vai ficar o Brasil lá fora? Protesto, doutor, protesto. Qual protesto, doutor? Doutor, ela está dizendo que o presidente saiu por impeachment. O presidente não saiu. Doutor, vou definir, doutor, está fazendo defesa técnica, por favor, está destruindo o processo. Doutor André, por favor, com o tempo. Continue. Quantos minutos? 9 minutos. Tá certo. Continuando meu raciocínio, como é que está o país lá fora? Nós sabemos que vivemos num mundo capitalista. Nós precisamos dos outros países, tanto para importar quanto para exportar. Nós estamos formando agora na nossa maior empresa, que é a Petrobras. Imagine lá fora. Não sei se vocês leem jornais de outros países, mas alguns jornalistas disseram que talvez agora, com o novo presidente, o país volte a ter crédito novamente no mercado. Nós estamos vendo aí essa confusão toda, Lava Jato, corrupção, roubo na Petrobras, e o pessoal lá fora está rindo do nosso país. Nós temos que reagir, não tirando mais um presidente, não vamos dar a chance. O que a gente tem a perder? Nunca demos uma chance ao atual presidente, por que será? Nós temos medo do novo. Nós temos que sermos agora corajosos. O país está enfrentando uma época que, acredito eu hoje, pior do que Fernando Collor quando saiu. Porque Collor saiu antes do impeachment. E agora não, nós vimos um presidente sair por causa disso. E agora estamos querendo derrubar o outro que assumiu. Nós estamos indo contra o país. Eu peço licença para por favor. Nós estamos indo contra o nosso país. Nós estamos indo contra nós mesmos. Nós falamos de corrupção, o pessoal do Ministério Público falou de corrupção, mas infelizmente corrupção vem de baixo, vem da gente mesmo. Quando a gente compra uma coisa e não paga, quando tem gente que mente para ganhar o Bolsa Família, no instante o povo lá não cortou, tem que tirar o presidente. Nós temos que dar uma chance ao atual presidente para mudar o país, para crescermos lá fora novamente, para que o nosso real possa pelo menos chegar um pouquinho perto da cotação do dólar. Se vocês viram, está demais. A diferença está exorbitante. Mas eu vou dar a palavra ao meu colega agora, ele vai continuar a defesa. Eu gostaria de só... Não, doutor, por favor. Qual o protesto, doutor? Pode ficar à vontade. Eu só gostaria de me referir à fala da colega, quando eu fui contestar, porque na realidade ela falou que a corrupção vem do povo, e o povo somos nós. Inclusive é o senhor. Ela está admitindo que somos nós. A questão semântica. Por favor, você vê esse tribunal. Mas eu senti não, só me perdoe. Só me perdoe. O senhor é chamado de corrupto. Você é obrigado a explicar a sessão. Por favor, doutores. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o juiz aqui. Eu sou o magistrado responsável pela essa sessão e esse tribunal. A mim compete decidir o que deve fazer. Siga as regras do jogo. Nós somos formais, nós somos advogados, nós somos profissionais de direito, temos que ter uma conduta. Não me faça que eu serei obrigado a entrar pela apresentação do Ministério Público ou com os advogados, com a amigo. Então eu passo a palavra agora à defesa, que vai continuar. Por favor, doutor André, fala um minuto aí, para a defesa. Boa noite, senhores juízes. Boa noite, colegas. Boa noite, senhores jurados. Michel Temer está aqui sentado, a plateia. Eu estava lá sentado, pensando e ouvindo tantos falatórios aí, e até agora o Ministério Público não falou nada sobre impeachment. Só está questionando coisas do governo passado e desse, que já está sendo resolvido com o tempo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Uma coisa interessante que vocês devem saber, ou não ouviu falar, esse senhor que está aqui foi eleito pela maioria do povo brasileiro. Sim, ele foi sim. Como?
ele fazia parte da chapa de Dilma. Sabe o número? 13. Quem não quisesse votar nele, poderia votar em Aécio, poderia votar em quem? Em Marina. Uma coisa que vocês não sabem, se não fosse ele aqui, o PT não estava no governo. Tanto que Dilma foi uma das que procurou o PMDB para fazer parceria. Porque senão, o PMDB é o maior partido brasileiro que existe. Então, sem ele, o PT não estava no poder. Certo? Uma coisa também interessante é que vocês sabem um pouquinho da história desse homem. Ele foi deputado 6 vezes. Ele já foi eleito 3 vezes na Câmara de presidente como deputado. Então não é qualquer um. Ele tem todo o poder de governar o nosso país. A Constituição, a partir de 88, como o meu colega falou, permitiu isso. Antes, as chapas eram separadas, agora juntas. Uma coisa para você refletir. Vamos pensar. Dilma e os partidos dela estão dizendo que ele é legítimo, certo? Se ele foi eleito pela própria chapa de Dilma, ela também é ilegítima. Para pensar. A questão que nós estamos tentando argumentar é a ilegitimidade dele. Esse homem tem sim todo o poder de governar, porque a Constituição permite. Se vocês prestarem atenção, o Ministério Público está argumentando coisas que estarão contadas sobre ilegitimidade. Vamos raciocinar e pensar um pouquinho. Doutor André, 10 minutos? 3 minutos. Um minuto a mais. A economia vai de mal a pior no governo de Dilma. Temer assumiu o governo, já enxugou o ministério para que as despesas públicas, ele enxugou as despesas públicas ao máximo para poder resolver a economia. Bom, Temer, no programa de governo dele, declarou que não iria mexer no Bolsa Família, nem a Casa Minha Vida, e muito menos no FIES, que iria só olhar mais de perto o programa em si, para não olhar o programa mais de perto em si, para que o programa fosse mais bem sucedido, mais vigiado. Bom, o desemprego, a alta taxa de desemprego aumentou no governo de Dilma. Dilma, quando foi reeleita em 2014, escondeu que a economia já ia de mal a pior. Hoje a gente vê o que está acontecendo. Nós estamos vendo o que aconteceu no governo de Dilma. Protesto? Que protesto? Por que protesto? Mas ele tem fundamento para o protesto. Qual protesto? Pois bem, eu vou falar. Pois não. Ele está se referindo ao governo de Dilma e também ao governo de Temer. Se Dilma escondeu, o excelentíssimo agora, eu vou proibir agora, como se manifestar. O MP agora só vai se manifestar na réplica. Nenhum momento agora vocês podem se manifestar. Por favor, doutor. Carlinhos, você falou uma coisa certa. O governo era de Dilma, Michel Temer, tem que fazer a parte fazia. Mas quem tinha o poder de assinar alguma coisa? Pronto. Quem tinha o poder era Dilma. Michel Temer, com vice, ele não poderia tomar a mão de Dilma para assinar nada. Então, tudo era que tomava a iniciativa. Tudo. Eu não sei ainda. 2 minutos. 2 minutos. Uma coisa também que não sei se vocês sabem, Michel Temer participou da Segurança Pública de São Paulo, ele participou da Secretaria de Educação, ele foi um dos fundadores da Delegacia da Mulher. Isso aí ninguém fala. Agora só quer massacrar o pobre, o rapaz, você está pegando a retalha do governo fracassado. Ele não dá uma chance, porque ele mostrou que tem capacidade quando ele estava com ele em São Paulo. E ele é um dos homens mais influentes do PMDB. Lembrando, o maior partido do Brasil. Se não fosse o apoio desse homem, não existia Dilma, não existia PT.
Se não fosse o apoio desse homem, não estaríamos aqui hoje. Minha colega mandou um artigo aqui. Só uma ressalva. Que o doutor disse que tudo que a presidente Dilma fazia, o vice-presidente Michel Temer estava envolvido também. Só que o artigo 79 da Constituição, no seu parágrafo único, diz assim: o vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para as missões. Só quando o presidente convocava. Isso é constitucional, artigo 79 no seu parágrafo único. Dilma fez o quê mesmo? Meu colega, não pode se manifestar. E não foi citado. O senhor é advogado? Tem procuração dos autos? Por favor. Só faltava essa agora. Por favor. Faça. Tenho. Acabou. Espero o prazo. Espero o prazo. Eu passo agora a palavra a condução da mesa, os trabalhos do doutor Martinez, embargador. Ao momento da réplica, lembrando aos dois advogados do Ministério Público que não pode haver interferência agora, intervenção. É a réplica. São advogados, tribunalistas, já comecem o rito processual. Senhoras e senhores, vamos dar início agora a réplica e a tréplica. Qual o tempo da réplica? 10 minutos. Senhoras e senhores, o prazo é de 10 minutos. Eu vou passar por resolução. Na regra, são 10 minutos, que eu fui avisado as regras, são 10 minutos de cada lado. 10 minutos aqui na Ministério Público, depois eu 10 minutos para defesa. Sempre foi assim, esse formato do júri dessa casa. Pega quando a instrução. 10 minutos para a réplica, 10 minutos para a tréplica. É o que está decidido. Com a palavra, o Ministério Público. Saúdo, excelentíssimo juiz Paulo Magalhães, meus colegas da defesa, grande presidente. Eu queria dizer que a defesa argumentou muita coisa aqui, mas a argumentação é frágil. Frágil demais, não se sustenta por si só. E eu vou mostrar algumas palavras e partes da peça da defesa que dizem isso. Vocês o tempo inteiro na peça disse que quem votou em Dilma, votou em Temer. Eu pergunto à doutora Érica, quem é o vice-governador da Bahia? Não sabe. É isso que eu quero dizer. Quem votou em Dilma, votou em Dilma. O vice é meramente complemento, ele mesmo falou. E foi acordo político junto com o PMDB e o PT. Ninguém sabe quem é o vice-governador da Bahia. E aí? É assim que se quebra um argumento frágil. Ninguém vota em vice. Se vota no cabeça de chapa. Senhores, a vocês cabe hoje fazer cumprir a Constituição que foi rasgada no seu artigo 85. Não houve crime de responsabilidade. Não foi tipificado. O colega disse que o PMDB é o maior partido. Lógico, se ele é o maior partido, evidentemente, ele domina o Congresso, ele domina a Câmara dos Deputados. Qual o presidente que se sustenta nisso? Nenhum. Lógico que o PMDB é o maior partido, o vice é do PMDB, o interesse é com o PMDB. Tem mais uma coisa na peça. Disse que quando ele foi eleito, foi para tirar o país da situação caótica que está. Veja bem, uma situação caótica em que se aumenta o orçamento em 72 bilhões para dar aumento à categoria dos privilegiados. Nós, do Poder Judiciário e funcionários públicos federais, ministros do Supremo, isso é
É tirar o país da situação caótica? É essa? Diz que diminuiu os ministérios para economizar e dar um aumento desse. O ministério do atual governo, falei minhas palavras, o deputado Jean Willis, quando disse que é o ministério do Viagra, de homens velhos, brancos e ricos, que não se importa com o povo pobre, nunca se importaram, há anos vivem apenas de fazerem barganhas políticas. O PMDB de Sarney, com 60 anos de vida pública, acabando com quase o Maranhão inteiro, é o PMDB de São Michel Temer. E é esse a legitimidade que vocês querem dar a ele? Que arma um golpe institucional. E eu vou dizer o dicionário que meu amigo doutor Gutenberg leu. Não leu todo, não, só leu o que interessava. Golpe também é ação ardilosa em que há tramas, traição. E foi isso. Isso está no dicionário também. O senhor esqueceu de ler essa parte. Fazer o quê? Se a defesa não sabe o que diz, quem fala o que quer, também tem direito de ouvir o que não quer. Doutor, um minuto só. Eu peço à plateia que não se manifeste. Eu vou passar então a palavra, o desse minuto final, para meu amigo Humberto. Gostaria de falar ao colega doutor Gutenberg, que ele falou que interessava com relação a golpe. E meu amigo João, eu sou fã incondicional, eu fico emocionado. Aí ele se referiu mais ao golpe, mas eu fui também no Aurélio, e eu achei golpe pode ser uma ação executada por um golpe de karatê. As quantas vocês vão tomar hoje? Minha colega Érica falou do novo. Como novo? Se o PMDB está na base do governo desde o segundo mandato de Lula, meu Deus, como? Como é que o PMDB ajudou o PT se eleger se ele entrou no segundo mandato? Eu vou perguntar como o colega Heron falou, se vocês sabem, porque vocês são instruídos e por isso foram qualificados para presidir esse júri. Não são pessoas à toa. Não foi qualquer um. Você não foi escolhido aleatoriamente. Cada um de vocês tem capacidade. E sei que cada um de vocês tem consciência do voto e que a verdade vai ser expressa. Voltar a ter crédito no mercado. Onde foi que falou isso? Se nem o Papa, o maior líder político do mundo, deu legitimidade ao não podemos dizer igual, né? Ao empossamento do nosso amigo. Eleito pelo voto direto, eu não vou nem falar do voto direto, porque senão eu vou derrubar a tese do meu amigo João, da qual eu falei que eu sou fã. E o apoio do PMDB, como eu falei, né? Vocês conhecem aquela musiquinha? Está vendo aquele colégio, moço? Eu também estava lá, né? Lá eu quase me arrebento, pus a massa, o cimento. Ajudei a levantar, mas me veio um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Aí o PT, através do nosso presidente Lula e da nossa presidente Dilma, mudou a letra dessa música e disse: criança de pé no chão, estuda, vai para a faculdade, nós vamos ser contra a vocês burgueses, que não quer dar vez em voz ao pobre. Mas nós estamos aqui para mudar isso. Como o excelentíssimo doutor falou, essa noite é uma noite histórica. É histórica porque um pequeno desvio de percurso vai ser corrigido hoje. Pena que eu não tenho muito tempo para poder falar do currículo do nosso presidente. Mas como eu falei, e o fato é verdadeiro, ele na realidade ele nunca foi eleito pelo voto direto. Está aí. Como o meu nobre colega João falou sobre
a pergunta da nossa amiga Érica de quem é o vice-governador, eu vou falar, não, é o Google que você estava olhando aí. Peço à plateia que não se manifeste, por favor, a fim de evitar posteriores nulidades. Em 2010, quando ele participou da chapa, o próprio partido não queria que ele fosse, porque ele foi o melhor, não. Ele é um articulador. Então aí, ele através de articulação política, ele conseguiu entrar na chapa e candidatar a vice-presidente. Em 2011, todo o povo nacional sabe que ele foi considerado um vice-presidente figurativo. Ele não faz nada. Mas ele sabe fazer golpe, sabe articular como ninguém. Ele foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas isso foi logo depois de um golpe, daquele massacre que ele não conhece. Aí ele foi impostado. E eu acredito que, para encerrar minha fala, para não me estender muito, porque eu estou muito emocionado com o discurso do João. Foi lindo aqui, né, João? Cara, você achou quem era o vice-governador? Eu acho que o mais ele deve se orgulhar é porque a bandeira estendida pelo novo presidente é a de apoiar o esquema de jogo de bicho, na qual ele foi acusado de ser apoiado pela própria classe. Todos sabem, a Constituição está aí para dizer que jogo de bicho é contravenção, não é? É contravenção. E se você for no Google, você está procurando o vice-governador, você vai ver que o jogo de bicho é contravenção. E está lá que ele foi. A bandeira dele lá no estado de São Paulo, que ele apoia a contravenção, apoia o jogo de bicho, ele era completamente a favor da legalização do jogo de bicho. Pois bem, esse é o nosso presidente. Doutor, o seu tempo encerrou. Michel Temer. Muito obrigado. De tênis. Quanto diz respeito a esta casa. Me perdoe, me perdoe. Doutor, por gentileza, vamos manter a compostura. Por gentileza, vamos manter a compostura no tribunal. Com a palavra à defesa. Boa noite, juiz. Senhores membros do júri, como o nosso colega falou, referência à lei, o dicionário Aurélio, tenho a certeza que todos vocês já tiveram acesso a um dicionário e viu que, quando procuramos o significado de uma palavra, ele dá várias referências e há o tipo de referência que ele está fazendo. Como o nosso colega Humberto disse, tem a questão, sim, do golpe de karatê, como tem de vários outros tipos de golpe. Mas o que eu li, referência, que está lá no Aurélio, tem escrito golpe de Estado. Como sendo, volto a ler para vocês, medida extraordinária pela qual o chefe de governo de um país altera ou tenta alterar violentamente as suas instituições políticas para se tornar-se ditador, quase sempre com o apoio das Forças Armadas. Coisa que não aconteceu. Ele saiu, Dilma saiu e ele entrou por um voto na Câmara, certo? Legítimo, que foi julgado pelo STF, então está na Constituição. Se tivesse algo errado, o próprio STF ele iria atuar dando inconstitucionalidade, coisa que não aconteceu. E quem votou foram os deputados que foram eleitos por nós. Então, eles ali eram representantes do povo. Então, não existe nada de ilegal dentro disso aí. Passo a palavra para o nosso colega Monte. Vocês viram o doutor, pena que ele saiu. Eu vou começar falando nisso, porque foi o que mais me elogiou aqui essa noite. O doutor chegou aqui
falou que o nosso atual presidente é burguês, que ele não pensa no pobre, e ele, no seu termo, o do doutor João com certeza é italiano, no mínimo uns 15 mil. Chegou aqui, falando da roupa do colega, eu me senti na escola, quando eu vim de lá de baixo. Eu vinha para o colégio com minhas roupas simples e os burguesinhos se agiam da mesma forma que o doutor agiu aqui. Não sei se vocês já viram em filmes, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu levo minha calça, todo dia, de segunda a sexta, de sexta a segunda novamente, também uma calça o ano inteiro para o colégio, porque eu não tinha condições de comprar outra. O burguesinho não, uma semana com a calça e lá. Eu falei, a calça, um ano com a calça, quando chegava no final do ano, a calça não aguentava nem mais de tanto lavar. E aqui ele falou, se referiu à roupa do colega. Eu queria saber onde é que tem escrito, se há alguma lei que proíbe o colega vir de calça jeans. Ele falou aqui, o doutor João, que o Michel Temer, o nosso presidente atual, não foi eleito diretamente, que ficou anos no poder. E sim, eu vou falar mais uma vez do novo. Então eu quero fazer uma pergunta, pronto, a eles aqui. Qual presidente do começo lá até agora que foi eleito foi PMDB? Algum foi eleito por voto direto? Doutora, quem faz pergunta aqui é... Alguém foi eleito por voto direto? Como ele pode dizer que o PMDB está anos no poder se ele mesmo disse que ele não foi eleito por voto direto? O PMDB vem há anos tentando fazer a mudança. Eles falaram que, sim, o presidente Michel Temer já pegou o país quebrado, já pegou o país com as instituições da Lava Jato, tantas investigações, mas eu me lembro do antigo presidente Lula. Pode dizer que ele é corrupto, que é, que não é, não estou dizendo que ele é, estou apenas supondo. Podemos dizer que ele fez isso, fez aquilo, mas ele pagou a dívida no exterior, que o país estava devendo, vocês lembram? Foi de um dia para a noite? Foi de um mês para o outro? Pelo que eu sei, ele teve 2 mandatos para pagar. 8 anos, pagando dívida, pagando. E começou assim. Ele está falando que eu estou elogiando, não estou elogiando o PT, não estou elogiando que ele pagou a dívida. Agora, como podemos dizer que o atual presidente Michel Temer não vai melhorar se nós não demos chance a ele? O doutor Roberto voltou ali. O senhor chamou o presidente de burguês e o senhor agiu como um burguês falando da roupa do colega? Eu pergunto, doutor, o senhor tem filhos? Sua filha estuda no colégio público? Estuda. Você sabe da minha vida? Eu duvido, porque o membro do Ministério Público ganha mais de 20 mil reais. Quem quer colocar? Doutora, um minutinho, por gentileza. A plateia não pode se manifestar na sessão do júri para evitar possíveis nulidades. Peço, então, por gentileza, que não se manifestem. Doutores, mantenham a compostura e o decoro na sessão. Eu só me manifestei porque ela me fez pergunta. Por gentileza, doutor, mantenha o decoro. Com a palavra, doutor. Eu quero encerrar, por favor, doutor, se contenha. Doutor, ela tem Nós que se conter. estamos na réplica. Ela tem que se conter. Por favor, doutor. Ela está falando da vida particular. Por favor, doutor, se contenha. A palavra está com a defesa, por gentileza. O meu direito começa com o seu Doutor, a palavra está com a defesa, por gentileza. A palavra está com a defesa, por gentileza. A defesa reais estudando no colégio público, é difícil de acreditar. Mas para concluir, eu quero falar 2 coisas que o doutor João falou aqui. Que nós elegemos o cabeça da chapa, não é o vice. E ele disse que isso era inconstitucional. Como no primeiro, se eu li no artigo, se não precisasse de vice-presidente, por que a Constituição determina que tenha? Eu não disse isso. Por quê? Eu gostaria de saber também, se não tivesse vice-presidente para assumir, quando a presidente Dilma saiu, o ministro Eduardo Cunha ainda era presidente da Câmara. Será que se o país estivesse nas mãos do doutor Eduardo Cunha, nós cresceríamos? Ou então teríamos uma meta melhor de governo? É do mesmo partido do seu. Para concluir, eu continuo falando do novo.
Não temos que ter medo de arriscar. Nós temos que dar oportunidade, sim, dessa vez, pelo menos, ao PSDB, ao Michel Temer, que muitos disseram que tiveram anos no governo, mas nenhum foi eleito por voto direito, porque nós não elegemos, porque talvez nós não conhecemos ele, não conhecemos o governo. Vamos conhecer agora, dando uma chance para o país tentar se recuperar do rombo que está aí, tentar se recuperar da crise. Ele falou de corte, mas não lembra que tem vários concursos abrindo aí. Estamos em crise, estamos, mas esse mês tem um concurso do INSS para agregar mais pessoas. Disso eles não falaram, dos benefícios, é engraçado isso. Eu vou passar a palavra para o doutor agora. Doutora, o Ministério já tinha batido uma tela no governo. Doutor, é rápido, não pode. Vamos manter a ordem. Só queria relembrar uma coisa para vocês. Repare que a promotoria está tão nervosa que a função dele é só fazer vocês irem. Em nenhum momento eles pegaram Constituição. Pegaram? Artigo 85 eu citei aqui. Olha só. Só se for um vice de confiança. Como é que você vai escolher alguém que você não confia? Se Dilma escolheu Temer, é confiável. Se você não acompanhar ela na televisão, vocês viram que assim que ela ganhou, ela deu as costas para ele. Ou seja, ela usou ele. Jesus confiava em Judas. Confirmado em Caso ocorra, um minutinho só. Vamos restituir o tempo da defesa e caso ocorram interrupções, nós seremos forçados a suspender durante 5 minutos para que os senhores possam gritar em paz. Mais uma vez, eu repito, o vice não faz nada sem autorização. Tipo, você na sua empresa, você jamais vai fazer algo se não tiver autorização. Se vocês lembrarem, que vai botar o país na pior crise que existiu no Brasil. Então vamos dar uma chance a esse homem a tentar levantar o nosso país como está. Eu queria também que a promotoria faça coisas verdade. Vocês estão aqui na minha frente. Vocês viram? Em nenhum momento eu estava no celular. É uma parte. Eu estou aqui com a 30 segundos é Constituição. uma parte, então, né? Isso. Estão 30 segundos. com vários, todos os artigos. Então, palhaçada não ganha nada. O que ganha é a Eu não Vocês vou já fazer viram uma réplica, só vou me referir. Porque eu sei que a defesa e já eu não vou viram me referir à a réplica, eu vou falar promotoria. somente porque eu gostaria de saber se... Senhores jurados, Então, concedido mesmo. faço lembrar o seguinte: na hora do voto de vocês, prestem atenção 30 segundos, no conceito que eu disse a vocês em relação a Doutor, por gentileza, aqui, um minutinho só. A acusação pede uma parte, certo? Porque foi citado nominalmente o doutor promotor. Então, nós poderíamos conceder essa parte em 30 segundos. E caso vocês queiram também, poderão rebater essa parte e nós vamos restituir o tempo da defesa com referência a isso. Então, eu pode concluir o seu raciocínio para não perder seu raciocínio. Posteriormente, eu falo a parte. O nosso colega, ele fez uma referência a uma música. E, dentro dessa música, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Ele falou da questão de oferecer benefícios. Certo, beleza. Dilma ofereceu vários benefícios, Bolsa Família, ProUni, da forma dela. Os desvios, as pedaladas, que foram comprovadas. O governo Temer está tentando ajustar as contas. Não exterminou, não extinguiu o FIES, não extinguiu nada disso, Bolsa Família. Apenas está tentando ajustar as contas. Então eu pergunto a vocês, quando vocês vão ao médico, o médico vai lhe fazer um favor. Está dando consulta, o médico vai lhe prestar um serviço. Essa prestação de serviço lhe dá o direito desse médico, na hora que você vacilar, levar a sua carteira? Pensem nisso. Seu filho estuda na escola, tem um professor ali, ele está instruindo o aluno. Dá o direito do professor roubar o aluno? Então, pensem nisso. A parte do Ministério Público é concedido em caráter especial devido à citação do nome pessoal do outro promotor. E caso o mesmo faça citações pessoais na defesa,
o mesmo tratamento isonômico será dado. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade. E aproveitando a minha fala, na verdade, quando eu me referi à calça jeans do colega, porque todos aqui sabem que as vestes de um advogado é o traje, é o paletó, é a gravata, não agir como burguês. Eu gostaria de saber se os nossos doutores receberiam, ao menos na sala de vocês, de calça jeans. Só foi por isso. Eu não me referi como burguês. E outra coisa, a minha vida particular não diz respeito a ninguém. Minha filha estuda sim em colégio público. E eu posso provar isso. Eu não falei da família de ninguém. Eu quero ser encerrado. Eu falei da família de ninguém. Eu não falei da família de ninguém. Eu estou pensando no meu trabalho. Eu quero ser encerrado. Muito obrigado. Só uma. Vai querer a parte? Vou querer a parte. Então, ao mesmo tempo concedido para ele. A restituição do tempo da defesa será feita na integralidade. Só em referência ao que o colega falou da calça jeans, aqui na nossa região, segundo a própria OAB, existe isso. Ela é instituída devido ao processo da nossa situação climática, tem lá permitindo ao advogado utilizar roupas do seu esporte fino, traje um pouco mais à vontade. Isso não quer desqualificar o profissional em relação a isso. Tempo encerrado. O tempo restituído à defesa, com a palavra a defesa, e peço novamente à plateia que evite manifestações e aos outros representantes do Ministério Público que oportunizem a defesa se manifestar. Mas eu não deveria falar uma coisa aqui que meus colegas estavam falando ali. Quando nós voltamos, nós sabemos quem estamos voltando. Lembra aquela telazinha? Não aparece? Quando você vai voltar, apareceu o quê? De um lado, Temer do outro. Então, ele não pode dizer que vocês não estavam votando por Temer. Ou que a população não estava. Todo mundo que votou em Dilma votou em Temer. Ele é legítimo. Acabou? Obrigado, muito obrigado. É importante ressaltar que não é negado a nenhum cidadão o direito de saber informações sobre o seu candidato, sendo que, ao momento que você sabe que você vai votar em X, logo em seguida terá Y para suprir. Ou seja, quando sabemos que Dilma seria eleita, saberíamos que na volta dela teríamos Michel Temer para suprir qualquer falta ou erro que ela pudesse assumir. Só isso. Acabou, obrigado. A defesa dispõe de mais um minuto. Obrigado. Não é necessário. Vamos pensar o tempo. Mas o tempo foi dado corretamente de forma isonômica. Somente para encerrar, parece que os dois colegas estão ali agoniados, alvoroçados, querendo tirar o atual presidente da República. Agora, me diga uma coisa, que interesse tem o Ministério Público em tirar o presidente? Eu gostaria de saber, vocês também não gostariam de saber, qual o interesse? Já tiraram um, agora querem tirar o atual presidente da República. O país vai ficar sem governante? É isso? Doutora, o tempo está encerra assim a manifestação. A sessão está encerrada para a votação, né? Nas sustentações orais. Viva o Brasil! Doutores, por gentileza, eu peço que mantenham a compostura. Quero chamar a segunda servidora da casa para vir aqui para seus trabalhos. A senhora Paula Mercedes, doutora também, servidora dessa casa antiga, por favor. Colega da doutora Andréa. Paula Mercedes, uma antiga colaboradora. Explicar os horários que ocorrem. Excelentíssimos senhores jurados, Vossa Excelência se encontram aptos para votar? Vossa Excelência tem alguma dúvida a esclarecer? A votação ela consta de dois
quadradinhos onde Vossa Excelência vão colocar os X. No primeiro, caso assim tenham decidido, diz, pela legitimidade do presidente Michel Temer na República, do presidente Michel Temer, para presidir, permanecendo no cargo até 2018, quando haverá novas eleições. Essa é a tese da defesa. É a tese da defesa. A tese da acusação, pelo retorno imediato da presidente Dilma Rousseff ao cargo da presidência da República e, lógico, o eventual afastamento do atual presidente interino Michel Temer. Concito-vos a votar de acordo com a vossa consciência e pelos ditames da lei. Assim prometem? Todos levantem a mão e façam a promessa. Então, será passada a votação, que será secreta e proibida a comunicação entre vossas excelências, que tem a soberania popular garantida pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 88. Todos votaram? Então, por favor, coloquem o voto na urna. O primeiro voto é pelo retorno imediato da presidente Dilma Rousseff ao cargo da presidência da República. O segundo voto é pelo retorno imediato da presidente Dilma Rousseff ao cargo da presidência da República. O terceiro voto é pela legitimidade do presidente Michel Temer, permanecendo no cargo até 2018, quando deverá ocorrer novas eleições. O quarto voto é pela legitimidade do presidente Michel Temer na presidência da República, permanecendo no cargo até 2018, aonde deverá ocorrer novas eleições. São 4 votos, nós vamos agora para o quinto voto. O quinto voto é pela legitimidade do presidente Michel Temer na presidência da República, permanecendo no cargo até 2018, quando deverão ocorrer novas eleições. Esse é o quinto voto. Nós vamos para o sexto voto. O sexto voto é pelo retorno imediato da presidente Dilma Rousseff ao cargo da presidência da República. Senhoras e senhores, nós estamos com 6 votos, 3 votos para uma decisão, 3 votos para outra. Este é o voto decisivo. E em homenagem ao professor Paulo Magalhães, o nosso juiz, eu passo a que ele possa ler esse voto pelo seu trabalho profícuo, em homenagem desse magistrado excelente. Eu disse as palavras na sua altura delas. Então, o último jurado votou pela tese do Ministério Público, pela legitimidade do Michel Temer à presidência da República, levando-se no cargo até 2016, quando haverá eleições. A tese da defesa.
encerrada a sessão com a permanência do presidente Michel Temer até 2022. Eu protesto, agradecer muito a Michel Temer, essas fotografias da história para poder ter as fotografias de registro histórico aí. Parabéns a todos, Michel Nós vamos ter o existência agora em agosto. Mas me liga agora nas férias também. Mas nós estamos boa satisfação. Tira duas. Aprovado que uma audiência começa pela escola do Brasil. Eu preciso dar cara nessa noite.